gente? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse livro incrível. Cartas Extraordinárias, a correspondência inesquecível de pessoas notáveis. Eu não sei se todo mundo já pegou esse livro, assim, já viu ele ao vivo, mesmo que não tenha, mas talvez tenha visto em alguma livraria. Mas quando você pegar esse livro, quando você tiver com esse livro em mãos, talvez você se assuste um pouco pelo tamanho e pelo peso. Ele é um livro grandão e é um livro relativamente grosso. Aí talvez você pense, nossa, que livro enorme, vou demorar uma eternidade para ler isso aqui. Quando você começa a ler isso aqui, já era. Você não vai parar mais, você não vai querer largar e você vai querer que ele tivesse o triplo do tamanho que ele tem, porque é uma delícia ler isso aqui, gente. Eu sou apaixonada por cartas, então assim que eu soube da existência desse livro, eu fiquei assim, meu Deus, preciso, quero pra ontem. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras, que é a editora responsável por publicá-lo aqui no Brasil. Ele foi publicado originalmente em 2013 e chegou aqui no Brasil no ano passado, em 2014. Ele foi a minha terceira leitura desse ano, foi o terceiro livro que eu li em janeiro e entrou pra minha lista de favoritos da vida. Isso aqui é amor, é incrível. O Sean Usher, o organizador desse livro, ele criou o site Letters of Note e com a resposta positiva que ele teve dos leitores online, veio a ideia de transformar aquele site em livro. E é isso aqui que a gente tem em mãos. Esse livro traz 125 cartas, e são cartas de pessoas famosas e são cartas de anônimos ao redor do mundo. Bom, eu falo ao redor do mundo porque tem cartas de vários países aqui, mas a maioria é dos Estados Unidos. E não tem carta de nenhum brasileiro aqui, o que eu achei uma pena. Eu não acho que isso tire o mérito do livro, mas eu acho que seria mais interessante se o livro fosse mais diversificado, geograficamente falando. As cartas elas estão organizadas de forma aleatória, mas isso, a meu ver, não é algo negativo. Isso, pelo contrário, pra mim foi um ponto muito positivo, porque você lê uma carta que te faz rir, depois lê uma carta que te faz chorar, você lê uma carta que traz uma curiosidade super interessante, aí você lê uma carta que não é nada tão interessante, mas que te entreteu por algum motivo. Vem a carta de alguém famoso que você conhece, admira ou simplesmente conhece, seguida da carta de uma pessoa que você nunca ouviu falar. Enfim, é uma mescla, sabe? É uma mistura que faz muito bem. Isso proporciona ao leitor um misto de sensações, sabe? Você vai, sei lá, passeando pela história da humanidade através de cartas, e cada uma tocante ao seu modo. É muito legal. Não é necessário uma ordem para que a gente lê aqui faça sentido. A diagramação desse livro é impecável, impecável. Muitas vezes a gente tem a reprodução da carta original, e isso, ter contato com a carta original, acho que deixa a leitura ainda mais rica, sabe? Porque se a carta foi escrita à mão, você tem contato com a caligrafia daquela pessoa, com qual foi o papel utilizado, alguns rabiscos, alguns desenhos feitos. Não sei, são particularidades que deixam esse livro ainda mais fascinante, sabe? Um detalhe nesse livro que faz toda a diferença durante a leitura são as observações do organizador que ele coloca em cada carta. Aqui começa a carta. Aqui no cantinho tem um mini texto com algumas observações sobre a carta em questão. Gente, isso faz toda a diferença, porque esse textinho contextualiza o leitor, sabe? Às vezes a carta que a gente está lendo é resposta a uma outra carta, e talvez a gente não tenha contato com essa primeira carta enviada, então com esse textinho ele contextualiza e a gente consegue ter uma compreensão muito melhor daquela carta que a gente está lendo. São informações breves, mas muito significativas, fazem toda a diferença enquanto você está lendo a carta. Eu não acho que convém citar aqui as minhas cartas favoritas ou algumas das cartas que eu marquei como favoritas, porque isso é muito pessoal, né? São cartas. Cartas já é algo pessoal. E o motivo delas terem se tornado significativas para mim, muitas vezes também são motivos pessoais. Então, talvez uma carta que eu adorei, foi uma carta linda, maravilhosa, você, quando for ler, não vai achar tanto assim. Cartas que eu amei imensamente, talvez não vão significar tanto para outro leitor. Mas tenha certeza, você que está aí me assistindo e ainda não leu, muitas coisas vão te tocar aqui. Talvez não as mesmas coisas que me tocaram, mas certeza que você vai conseguir retirar algo de bom dessa leitura. Até porque, como eu disse, né, é bem variado, tem cartas de todos os tipos. Algumas
vão te tocar, vão ser significativas para você com certeza. Vou tentar mostrar o livro com um pouco mais de detalhe, porque ele merece muito, é uma edição linda. O livro tem essas orelhas grandes, do mesmo tamanho da capa. Dando uma folheada para que vocês possam ver algumas das imagens com as cartas originais. Tem cartas escritas à mão e outras datilografadas. Em várias cartas a gente tem também uma foto do remetente ou do destinatário. Aí vocês podem ver a quantidade de cartas que eu marquei como favoritas. Quase o livro inteiro, né? Em todas as cartas a gente tem isso. O número em qual posição ela foi colocada no livro, uma espécie de título com alguma frase marcante da carta, selecionado pelo Sean Usher, o organizador, quem é o remetente e o destinatário, e o ano em que foi escrita a carta. E abaixo esse textinho que eu comentei com vocês, que é um textinho essencial que faz toda a diferença durante a leitura. São informações rápidas, mas muito relevantes que contextualizam um pouco a carta em questão. Do lado é a carta traduzida e quando tem a original ela vem logo depois. Vou dar uma folheada mais lenta no livro para que vocês possam ver melhor algumas cartas de alguns escritores. Essa é a carta que Dostoiévski mandou para o irmão, contando sobre o dia em que ele seria fuzilado, mas no último minuto a pena foi substituída pela pena de prisão ou trabalhos forçados. Essa carta é do Hemingway para o Fitzgerald. O Fitzgerald tinha escrito para o Hemingway pedindo a opinião dele sobre o livro Suave à Noite. E essa é a resposta do Hemingway para o Fitzgerald. Interessantíssima essa carta. Essa carta é a resposta do John Steinbeck para o filho Tom. O Tom tinha escrito uma carta para os pais dizendo que estava apaixonado. Na época ele tinha 14 anos. E essa carta é a resposta que o pai, o John, manda para ele. É uma carta pequena e linda. Uma biblioteca pública na Holanda retirou os exemplares do livro Notas de um Velho Safado, do Bukowski, porque alegava que era uma obra sádica, fascista e discriminatória. Um jornalista, quando soube disso, escreveu para o Bukowski para saber o que ele achava disso. E essa carta é a resposta do Bukowski para o jornalista. A Laura Huxley era mulher do Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo, e nessa carta ela descreve os últimos dias do marido, os dias anteriores à sua morte. Essa carta é enviada para o irmão e para a cunhada do Aldous. É uma carta extensa e bem profunda, e foi, de certa forma, surpreendente para mim também. Esse livro foi uma experiência de leitura incrível, incrível.
Recomendo muito, muito pra todo mundo. Foi gratificante, sabe, ler isso aqui. Eu não queria que terminasse. Torço muito pra que esse projeto continue e daqui a um tempo a gente tenha um Cartas Extraordinárias 2. Leiam isso aqui, dê de presente. Se você tem, empreste pros seus amigos, para aqueles que você sabe que vão ter cuidado com o livro, porque esse livro aqui sim, uma obra de arte quase que você vai ter na sua estante. Gente, enfim, acho que já deu pra entender que eu gostei muito e que eu recomendo muito a leitura desse livro, né? Sensacional. Bom, agora eu tenho uma boa notícia. Lá no blog vai rolar sorteio de um exemplar. Eu vou deixar aqui na tela até quando esse sorteio é válido. Então, se você estiver vendo esse vídeo antes dessa data e quiser concorrer, dá um pulinho lá no blog. O link para o sorteio vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se você já leu esse livro, me conta aí nos comentários o que é que você achou, se você gostou dessa leitura tanto quanto eu. Se você não leu, mas tem vontade de ler, me conta aí nos comentários também. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de avaliar. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. O link do blog e das redes sociais que eu uso ficam sempre na descrição do vídeo. Se você quiser me acompanhar em alguma delas, fica à vontade. Boa semana pra você e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijo! Tchau!